né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de cegueira que existem, né? Mais importante também ressaltar com relação à obra, quando o Saramago trabalha com uma abordagem em que ele não especifica, né, o nome do lugar onde se passa a história, trazendo à tona a questão do deslugar, como se todo aquele caos que foi instaurado pudesse acontecer em qualquer lugar, pudesse acontecer aqui, pudesse acontecer no Japão, pudesse acontecer na Itália, que se a gente para analisar, tem uma proximidade muito grande com o cenário que a gente vivencia agora e que muitas vezes traz o caos para as relações que são estabelecidas. Então, esse grupo que entra em quarentena, né, a gente tem o paciente X, que ele fica cego, de repente está dirigindo no trânsito e ele é acometido pela perda da visão. Só que não é uma cegueira em que tudo escurece, é uma cegueira em que tudo fica muito claro. E aí, a partir daí, ele recebe a ajuda de um estranho, que tem um caráter ali meio duvidoso, rouba o carro dele, e até uma fala dentro do livro, né? Quem rouba um cego, né? Que nível que pode chegar. Ele tenta ali se aproveitar de alguma forma do homem que se tornou vulnerável de repente, que tem uma condição socioeconômica um pouco melhor do que a dele. Então, traz à tona a questão muitas vezes, de troca de poder, de você, do oprimido, em determinados momentos, querer se tornar opressor. E aí ele vai a uma clínica oftalmológica e a partir daí se instaura um cenário de caos, de pandemia, porque as pessoas começam a ficar cega e se alastra muito rápido. Esse primeiro grupo ele é colocado em quarentena no manicômio desativado. E o interessante é que os personagens eles não possuem nomes, eles são delimitados por características físicas ou por características que eles possuem. Então você tem o médico, você tem a mulher do médico, você tem a prostituta, você tem o homem da venda preta, tem uma série de personagens que fazem uma referência alegórica a alguém que já existe na sociedade. Então, né? A gente tem aqui. E isso é muito, muito legal. E a partir daquele momento, o caos se instaura ali naquele novo meio social que é criado no manicômio desativado. E alguns hábitos de higiene caem por terra, porque as pessoas não veem. As relações, elas se modificam. Quando a gente associa, por exemplo, com o realismo e naturalismo, que foi um movimento muito importante aqui no Brasil, para a gente, principalmente no contexto histórico do Rio de Janeiro enquanto capital, traz à tona ali o homem sendo movido pelos seus instintos, até que ponto o homem ele é capaz de chegar para sobreviver, para satisfazer questões básicas como fome. E aí, mesmo dentro de um ambiente em que teoricamente todo mundo seria igual, porque ninguém enxerga, então cairiam por terra questões relacionadas a dinheiro, cor de pele, etnia. Ainda assim, estabelece-se uma relação de escala de poder. E isso traz uma reflexão muito forte. Fica até uma dica para vocês. Quem quiser assistir, entrou na Netflix agora recentemente um filme chamado O Poço, super premiado, de 2019 para 2020, e fala justamente sobre relações de poder, de mais-valia. Vale muito a pena, dá até para a gente fazer um intertexto. Lembrando que a intertextualidade é um dos conteúdos mais cobrados, tanto na prova do Enem quanto na prova da UERJ. E aí, voltando um pouquinho aqui para a gente falar um pouquinho sobre os tipos de cegueira que existem, a gente teria aqui a cegueira física, ideológica e a epistemológica. A física seria
usualmente, né, acho que o primeiro significado que vem à nossa mente, que seria o sentido realmente ali denotativo, literal, de ter a visão reduzida, estrabismo, astigmatismo, né, falta do sentido da visão, que pode ser tanto parcial quanto total. Aqui tem algumas delimitações que eu não vou aprofundar. E os outros tipos de cegueira já são um pouco mais metafóricos. Cegueira ideológica seria, digamos que, um tipo de cegueira que é provocado por outro. Então, pode ser uma outra instituição, pode ser uma outra pessoa, pode ser a mídia enquanto quarto poder, pode ser uma instituição religiosa. Então, aparece como instrumento de dominação, age através do convencimento, que a gente pode, inclusive, fazer uma relação com a função da linguagem apelativa, que aparece nos anúncios, nas propagandas, e também, dentro do contexto filosófico, com as falácias. O terceiro tipo de cegueira seria a cegueira epistemológica, que seria a nossa capacidade de experimentar a realidade em que estamos inseridos e conhecer a verdade das coisas. Aqui eu tenho um caráter mais filosófico, que inclusive eu trouxe uma relação para estabelecermos com o mito da caverna de Platão. Eu trouxe uma adaptação do Maurício de Souza. Eu vou disponibilizar esse slide depois, tá? Então, eu estou passando aqui um pouquinho rapidinho, né? Eu não vou aprofundar, depois eu volto e falo um pouquinho sobre isso, mas vou deixar de stand-by, até com relação ao filme, para quem quiser assistir, o livro também, a leitura é incrível, vale muito a pena, né? E tem mais algumas indicaçõezinhas aqui no finalzinho dessa segunda parte do slide. Vamos lá, que são algumas indicações para vocês aumentarem aí as relações que a gente consegue estabelecer dentro de um conteúdo que a gente está aprendendo. A primeira indicação é um documentário chamado Janela da Alma, ele é de 2003, se eu não me engano tem ele na íntegra no YouTube. O Saramago ele também faz parte, ele é incrível, o Manuel de Barros também participa, eu falo muito sobre o Manuel de Barros em sala com poesia contemporânea. É um documentário muito interessante, vale muito a pena a comparação que a gente consegue fazer e as relações que são estabelecidas ali dentro de olhares diferentes. Aqui a gente também tem alguns filmes. Esse filme aqui eu assisti era adolescente, 2003, ó, O Demolidor. Galera que curte aí uma pegada mais de super-herói. O filme é até um pouquinho bobinho, mas também aborda a questão da cegueira. E eu indiquei aqui, ao longo do slide também, o filme O Poço, que é um filme recente, que entrou aqui na Netflix. Bird Box também, né? Claro que dentro ali de um universo distópico. E é isso, gente. Essa é a nossa primeira aula. Eu achei interessante trazer esse paralelo com relação ao cenário que a gente está inserido agora e mostrar que a gente sempre pode ressignificar a literatura, mesmo nos cenários mais complexos. E isso serve para linguagens, para nossa capacidade interpretativa, repertório sociocultural em redação. Então, vale muito a pena. E esse olhar crítico, essa sensibilidade estética, esse senso crítico, é o ponto mais importante que a gente adquire lendo, se informando, aprimorando os conhecimentos e literatura com os movimentos literários, com as críticas, com as resenhas e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente volta em breve. Um beijo!